Ele correu para o quarto e viu a própria filha desmoronando nos braus da morte. Foi assim que comeou o pior capítulo da vida de Fernando Almeida em Presrio de São Paulo, quando sua pequena Sofia, de apenas 6 anos, passou 3 dias sem conseguir comer, gemendo de dor como se tivesse pedras dentro do estômago. Médicos, exames, especialistas, nada explicava o sofrimento da menina. Era como assistir uma luz se apagando devagar. Desesperado, Fernando João não sabia a quem recorrer, até que numa tarde silenciosa, uma mulher humilde de origem simples, Rosa Maria, apareceu na porta oferecendo ajuda. Viera para disputar uma vaga de bab, mas ao ver Sofia, algo em seu olhar mudou. Rosa pediu para examinar a criana e, com uma delicadeza que ninguém esperava, percebeu o que nenhum médico havia visto. Seu Fernando algum colocou algo na comida dela. Essas palavras tiraram o choro do pai. Rosa passou a observar tudo dentro da casa e logo descobriu que a antiga bab Patrícia preparava cerques e sucos que deixavam Sofia cada vez pior. Quando Rosa flagrou 3 gotinhas transparentes sendo misturadas ao sejar da menina, o horror se confirmou. Sofia estava sendo envenenada dentro da própria casa. A partir desse momento, a estria virou uma corrida contra o tempo. Rosa salvou a vida da menina, descobriu a verdade por trás da morte da mãe de Sofia e revelou segredos que destruíram amizades, empresas e certezas. Mas também reconstruiu algo que vale mais do que qualquer riqueza, uma família que renasceu das cinzas para viver e amar de verdade. Quando Rosa disse aquelas palavras, algum colocou algo na comida dela, o mundo de Fernando simplesmente rachou ao meio. A partir dali, nada mais dentro daquela casa parecia confível. O silêncio dos corredores, antes cheio das risadinhas de Sofia, virou um peso constante. Fernando andava pela manso, como quem pisa em cacos de vidro, com medo de descobrir mais uma verdade que acabasse com o pouco de paz que lhe restava. Rosa, por outro lado, parecia guiada por algo maior. Cuidava de Sofia com uma entrega tupura, que Fernando às vezes tinha dificuldade de entender como uma mulher que mal conhecia a família podia sentir tamanha compaixão. Sofia fugiu, mas lutando para sobreviver, segurava a mão de Rosa como quem se agarra a um porto seguro. Rosa, vó que acha que minha também ficaria orgulhosa. A voz da menina era um sopro. Rosa engoliu o choro. Ficaria sim, minha flor. Vó que forte como ela. Mas quanto mais Sofia melhorava, mais o ar dentro da casa ficava pesado. Patrícia circulava pelos quemodos como uma sombra desconfiada olhando Rosa com um rancor silencioso. Fernando passou a observar cada mínimo movimento da Babi antiga, os passos apressados, a forma como baixava o olhar, a maneira espera como segurava os objetos. Tudo parecia um aviso tardio. Quando o laboratório confirmou o veneno, Fernando sentiu algo dentro dele quebrar. Não era raiva. Era um tipo mais profundo de dor, atraio de algum que ele considerava da família. Ele lembrava de Patrícia segurando Sofia quando bebe embalando a menina para dormir, e agora aquilo. A noite da grande crise de Sofia foi um desespero absoluto. A criana convulsionava e Fernando carregou a filha nos braços, como quem carrega o mundo inteiro prestes a desabar. No hospital, entre sirenes e médicos correndo e lágrimas que ele nem tentava esconder. Rosa no desgrudou 1 minuto. Ela vai viver, seu Fernando, eu prometo. Ninguém promete algo assim sem acreditar de verdade. Quando Sofia finalmente abriu os olhos dias depois, a sensal era de renascer junto com ela. Mas a vitria tinha gosto amargo. Patrícia seria presa, e tudo o que estava escondido comearia a vir tona, inclusive o segredo da caixa deixada pela mãe da menina. O que Fernando ainda não sabia, que Rosa no apenas havia salvado a vida de sua filha. Ela estava prestes a salvar toda a verdade que Mariana deixou para Thérèse. E essa verdade dolorosa, urgente, necessaria,
mudaria o destino da família para sempre. Quando Sofia abriu os olhos no hospital, Fernando achou que o pior tinha passado. Mal sabia ele que o veneno que quase matou a filha era apenas a primeira camada de uma verdade ainda mais cruel. Os dias seguintes foram de alvio, mas também de uma inquietal silenciosa. Sofia melhorava devagar, sempre com Rosa ao lado, mas algo novo começou a acontecer. A menina ainda fugiu, passou a acordar no meio da noite falando sobre uma caixinha que a me tinha lhe dado antes de morrer. Um segredo. Um pedido. Algo que precisava ser entregue ao pai quando ela fosse maior. Fernando ouviu aquilo com o coral apertado. Havia 2 anos que Mariana se fora, e ele jurava que nada mais poderia doer, vindo daquele passado. Mas a forma como Sofia repetia aquele sonho parecia mais memória do que imaginal. Rosa percebeu a mudança imediatamente. Naquela criança pequena havia um peso que não deveria existir. E quando Sofia, com os olhos ainda marejados, contou que Patrícia tinha tomado a caixa dela tempos atrás, dizendo que era segredo demais para uma criança, Rosa sentiu o estômago gelar. Patrícia sabia, sempre soube. A partir desse momento, Rosa não descansou até encontrar a verdadeira caixa. Ligou para a detetive e buscou nos pertences apreendidos até que 2 dias depois, a caixinha roxa com flores douradas reapareceu nas mãos dela. Sofia reconheceu na hora. Fernando quase deixou cair quando a tocou. Dentro havia documentos, uma carta escrita por Mariana e um pendrive pequeno. A letra da esposa tremia um pouco, como se ela tivesse escrito com pressa ou medo. E quando Fernando leu, o mundo que ele achava ter perdido se partiu mais uma vez. Mariana contava que tinha descoberto um enorme desvio de dinheiro dentro da empresa, que o verdadeiro responsável não era Jaime, o filho de Patrícia, mas Armando, o CEO de Confiana, o padrinho de Sofia, o amigo de 20 anos. Mariana tinha juntado provas, tinha tentado alertar Fernando. E então o acidente aconteceu. Fernando caiu na cadeira como se o chute tivesse sumido. Rosa colocou a mão em seu ombro firme e presente. Seu Fernando, isso não foi acidente. Sua esposa foi silenciada. Ele chorou pela primeira vez desde a morte de Mariana. Chorou-no por ser fraco, mas por finalmente saber a verdade que ninguém contou. E naquele choro havia raiva, migoa, amor e uma sensação esmagadora de culpa. Sofia, que observava tudo abraada, Pélcia preferida, chegou mais perto. Papai, a mãe deixou isso pra gente. Ela queria te salvar. Fernando a puxou para o colo, sentindo o peso e o milagre daquele momento. A verdade estava ali nas mãos deles. E agora precisavam decidir o que fazer. E era claro, Rosa mais uma vez estaria ao lado deles para enfrentar o inimigo que ainda nem tinha percebido que seria derrubado. Fernando encarou a carta da esposa como quem encara um fantasma, não por medo, mas por saudade e culpa. A verdade estava ali escrita com a caligrafia que ele conhecia desde a adolescência. Uma verdade dura que parecia arrancar o ar do peito. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Ficou sentado no quarto do hospital, observando Sofia respirar, lembrando de Mariana sorrindo na varanda, penteando o cabelo da filha, fazendo planos, e agora descobria que tudo tinha sido interrompido por algum que ele chamava de Irmo. Rosa entrou devagar, trazendo 2 cafés. Ela sempre soube que você ia precisar ser forte. Fernando respirou fundo, tentando se manter inteiro. Eu devia ter percebido. Eu devia ter protegido ela. No culpado quem fez. No votos. Pela primeira vez, Fernando acreditou nessas palavras. Nos dias seguintes, a casa voltou a ser o sem-rio de um suspense silencioso. A Pélcia analisava os documentos de Mariana e a detetive preparava o plano para confrontar Armando. Mas o peso maior estava dentro de Fernando, a certeza de que o homem que batizou sua filha, que jantou em sua mesa, que o abraou no véu rio, era o mesmo que tinha planejado tudo. Sofia sentia tenso no ar. Papai Voc, te bravo com a mami por ela no contar antes, Fernando se ajoelhou diante dela. Nunca, meu amor. Sua me tentou me proteger. Agora eu que vou proteger Vox duas. Rosa observou de longe com o coral apertado. Aquele homem quebrado por dentro estava tentando se recompor pelos olhos da filha. E isso o tornava mais forte do que qualquer poder que Armando achasse que tinha.
Quando chegou o dia do confronto, Fernando tremia no de medo, mas de indignal. Rosa ficou na sala ao lado, pronta para intervir. E foi ali, escondida pela porta entreaberta, que ela ouviu Armando confessar tudo com a frieza de quem fala sobre o clima. Ela era esperta demais, Fernando. Ia arruinar anos de trabalho. Trabalho? Fernando sussurrou indignado. Sim, eu merecia mais. Ivoque era cego demais para enxergar. Cada palavra era uma facada. Mas quando Armando sacou uma arma, o destino mudou. A Pólcia entrou. A detetive gritou. Armando foi algemado ainda com o sorriso quinico nos elbios. Rosa saiu do esconderijo num impulso correndo para apoiar Fernando, que estava plido tremendo, mas de pé. Acabou, seu Fernando, acabou. No, isso se o comeu. Ele olhou para o corredor do hospital, onde Sofia brincava com um desenho. Olhou para Rosa, que tinha se tornado sua encora. Olhou para o futuro finalmente limpo pós-véu. E pela primeira vez desde a morte de Mariana, Fernando sentiu algo parecido com paz. Mesmo sabendo que ainda enfrentariam tempestades, ele percebeu que Nu estava mais sozinho. Porque agora a verdade estava livre. E ao lado de Rosa e Sofia, ele também estava. Quando Armando foi levado algemado, Fernando percebeu que a Justia, enfim, tinha dado seu primeiro passo. Mas o coral dele ainda sangrava. Nos dias que seguiram a Priso, a Hístria explodiu nos noticiários. Manchetes gritavam traio, fraude, tentativa de assassinato. A empresa de Fernando virou alvo de comentários especulais e ataques. E enquanto o Paz discutia meros e escândalos dentro da casa dele, o que existia era apenas medo e uma vontade enorme de reconstruir. Sofia, ainda se recuperando, agora dormia na cama do pai, quase todas as noites. Tinha pesadelos. Chamava pela Mi. E temia, acima de tudo, que algum tentasse machucá-la de novo. Rosa foi quem percebeu primeiro. Ela no est com medo do que aconteceu, est com medo de que aconteça de novo. Fernando passou a mão no rosto cansado. Não sei como devolver a segurança dela. Com constância. Com verdade. Com amor. A palavra amor ecoou na cabeça de Fernando de um jeito estranho, no romântico, mas familiar. Rosa Jotó era parte deles. Ele sabia disso, mas ainda não tinha entendido a profundidade dessa presença. As semanas passaram, e os exames provaram que o veneno tinha deixado sequelas leves, mas reversíveis. Sofia era forte. Mais forte do que qualquer criança da idade dela deveria ser. E num desses dias, enquanto desenhava no quintal, ela disse algo que fez Fernando se ajoelhar ao lado dela. Papai, eu não quero que a gente volte a ser como era antes. Como assim, filha? Antes era se você e eu. Agora somos NSTRS. Vox, eu e a Rosa. Fernando sentiu os olhos arderem. Ele olhou para Rosa, que observava de longe com aquele jeito doce de quem cuida sem invadir, e percebeu que sua filha estava certa. A família deles tinha mudado. E era uma mudança que salvava no destrua. Foi também nesse período que Fernando tomou decisões que mudariam no S a vida dele, mas a de centenas de pessoas. Recuperar o dinheiro desviado por Armando doa menos do que imaginar Mariana lutando sozinha para proteger tudo aquilo. Ele precisava honrá-la. Rosa, eu quero transformar esse dinheiro em algo vivo. Til. Real. Como assim, seu Fernando? Quero criar um lugar que ajude pessoas como você, como sua Iereme, como a minha filha. Um centro comunitrio, um spa de cura. Rosa levou a moboca surpresa. E como o senhor quer chamar? Ele sorriu pela primeira vez em dias. Centro Mariana. Rosa não conseguiu conter as lágrimas. Não era tristeza, era pertencimento. A verdade sobre Armando continuava sendo processada pelos tribunais. A empresa ainda enfrentava auditorias. A imprensa ainda rondava. Mas no coral de Fernando, algo finalmente se realinhava. No meio do caos, 3 pessoas tinham encontrado um ao outro. Uma família formada da dor e guiada agora pela esperança. E era Socomel. No dia da inaugural do Centro Mariana, Fernando percebeu que, mesmo depois de tanta dor,
a vida ainda sabia florescer em lugares improvéis. O galpo simples em Itaquera, pintado com cores vivas, cheio de crianas correndo e moradores curiosos, parecia carregar a alma da Perpria Mariana. Era como se ela estivesse ali, soprando esperana, nos corredores, sorrindo a traves de cada detalhe que Rosa Maria e Fernando haviam construído juntos. Sofia, agora mais forte, cortou a faixa de inaugural, usando um vestido bordado que Rosa lhe dera. O gesto simples emocionou a todos. Ela parecia finalmente livre, como se cada tijolo colocado naquele centro ajudasse também a reconstruir seu coral. Rosa caminhava entre as pessoas como se estivesse em casa. Explicava com paciência os cursos, mostrava a horta de ervas medicinais, respondia às perguntas das MEs. Era impressionante ver como aquela mulher que um dia bateu na porta pedindo trabalho, agora guiava centenas de pessoas para uma nova vida. E Fernando observava tudo com uma mistura de orgulho, gratidão e surpresa. Amanso de antes parecia tu distante. Aquele homem regido, preso ao pé-frio ego, não existia mais. Naquela noite, quando Jotot estavam recolhendo as cadeiras, uma figura apareceu tímida na porta. Era Jaime, o filho de Patrícia. Mais magro, olhar cansado, mas carregando uma humildade que nunca tivera. Seu Fernando, eu não vim pedir desculpas pela minha-me. Isso ninguém apaga. Eu vim pedir perdão pelo que eu fiz. Fernando respirou fundo. Rosa se aproximou devagar, deixando que o momento acontecesse. Jaime continuou. Eu passei meses pensando na criana que quase morreu por causa das minhas escolhas erradas. Sei que não mereu nada, mas preciso tentar ser algum melhor. Antes que Fernando respondesse, Sofia surgiu através deles, segurando um desenho. Se algum tenta ser melhor, ento jato comeou a consertar o que estragou. A simplicidade da frase desmontou todos ali. Fernando colocou a mão no ombro do rapaz. Se vos quer recomear o Centro Mariana, o lugar certo. Mas recomeou exige verdade, trabalho e coragem. Jaime concordou emocionado. Rosa sorriu discretamente. Era assim que a cura comeava um gesto por vez. Mais tarde, enquanto fechavam o porto, Fernando olhou para Rosa. Sabes, vezes eu penso que foi você quem salvou a empresa, minha filha, minha vida inteira. Rosa negou com a cabeça suave. Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer quando vi algum sofrendo. O resto foi amor. Ele não discutiu. Sabia que era verdade. Naquela noite, enquanto caminhavam até o carro, Sofia pegou a mão dele com a esquerda e a de Rosa com a direita. Agora, somos uma família completa. E Fernando, que Joto tinha perdido tudo, um dia sentiu de novo algo que achava impossível, o coral, antes destroado. Agora batia com fora, guiado pela gratidão, pela verdade e por um amor que nasceu do mais profundo dos sofrimentos. Aquela noite chuvosa em que Sofia entrou correndo no centro com o uniforme encharcado, marcou o início de uma nova fase, não de dor, mas de propósito. Fernando mal conseguiu conter o sorriso ao ver a filha tua animada. A menina agora, com 9 anos, era outra criana firme e corajosa, cheia de brilho nos olhos. Jota não havia sombra do veneno que quase a levou apenas afora de quem renasceu. Pai, eu fui escolhida para o concurso estadual. Quero falar da Mami e da Rosa. Fernando sentiu o peito aquecer como Gá anos no sentia. Vós se vai emocionar o mundo, meu amor. Rosa, que escutava da porta, tentou esconder as lágrimas, e não conseguiu. Aquelas palavras vinham de uma menina que havia enfrentado o inferno, e mesmo assim escolhia espalhar luz. Os dias seguintes foram cheios de movimento. O Centro Mariana crescia, recebia visitas, ampliava projetos. Rosas medicinais secavam nas mesas crianas, aprendiam leitura em voz alta, mês faziam fila para as consultas gratuitas. E entre tudo isso, algo profundo começou a transformar Fernando. Ele percebeu que havia encontrado um novo sentido para viver, no mais a empresa, no mais o status, mas gente de verdade. Estrias reais, cura verdadeira. Certa tarde, vendo Rosa,
Orientando um grupo de mulheres sobre ervas para a ansiedade, Fernando se aproximou quase sem perceber. Rosa, eu queria que você fosse minha cia. De verdade. 50%. Ela arregalou os olhos. Seu Fernando, eu não tenho dinheiro para isso. O que vós tem vale mais. Vós tem conhecimento coral e a confiança de toda essa gente. Rosa demorou a responder. Era muita responsabilidade, muito amor, envolvido muita estria que precisava ser honrada. Mas ao pensar na ave, na Irim perdida, na menina que ela tinha salvado, sorriu. Entos aceito se colocarmos a foto da minha ave ao lado da de Mariana. Fechado. Aquele aperto de mãos selou algo que ia muito além de sociedade. Era o nascimento de um legado. 6 meses depois, o segundo Centro Mariana foi inaugurado. Depois o terceiro, depois o quarto. Cada unidade com as fotos das duas mulheres que inspiravam todo o projeto Mariana e Simbolo da Verdade. Dona Luzia, ave de rosa e simbolo da sabedoria ancestral. Sofia crescia acompanhando tudo. Ajudava crianças menores, ria com Rosa, aprendia sobre vida, sobre cura, sobre o poder de fazer parte de algo maior. E numa noite perto das 10, enquanto voltavam para casa, ela segurou as mãos de ambos e disse: Eu descobri o que quero ser quando crescer. Fernando riu. A minha princesa, quero ser doutora. Mas uma doutora diferente que trate o corpo e o coral. Igual a Rosa. Rosa levou amor ao peito emocionada. Fernando enxugou uma lágrima escondida. A menina que quase morreu agora queria salvar vidas. E tudo isso porque duas mulheres, uma Mi e uma Babi de coral gigantesco, escolheram a verdade acima do medo. Naquele instante, caminhando os terrés de mãos dadas, Fernando percebeu que nada no mundo era mais forte que isso, uma família reconstruída pelo amor, guiada pela verdade e preparada para transformar outras vidas exatamente como transformaram a dele. No dia em que Sofia completou 10 anos, Fernando percebeu que a vida tinha dado uma volta tão inesperada quanto milagrosa, e que nada daquilo teria acontecido sem Rosa Maria. A festa foi simples no Centro Mariana de Tepito, cercada de gente que carregava no rosto a marca da Superal. Crianças que agora aprendiam a ler, mas que tinham reencontrado dignidade, e idosos que finalmente recebiam cuidado. E no meio de tudo isso, estava Sofia, radiante, segurando o microfone com a mesma coragem com que um dia enfrentou a morte. Quando eu era pequena, quase morri por causa de algum que não sabia amar direito. A voz da menina ecoou pelo salo. Fernando prendeu a respirar. Mas também conheci algum que me salvou. A Rosa. E ela me mostrou que a gente pode transformar dor em luz. As pessoas aplaudiram. Algumas enxugaram discretamente as lágrimas. Rosa, ao fundo, respirou fundo para não chorar alto. Depois da festa de noite, o trio caminhava para o carro. A lua refletia nas poas deixadas pela chuva e o vento trazia o cheiro das ervas do jardim do centro. Foi ento que Fernando, sem planejar, falou o que estava guardado no coral. Rosa Voz, percebe que mudou a vida de todo mundo aqui, inclusive a minha. Ela sorriu, temida. Eu fiz o que minha ave dizia, onde faltar luz, seja luz. Mas você fez mais. Vox nos deu um novo comeu. Sofia, caminhando entre eles, segurou a mão dos dois. A gente tipo um time, cada um com uma fora. Fernando riu. Isso mesmo, meu amor. Um time. As semanas seguintes foram intensas. As novas unidades do Centro Mariana estavam quase prontas e a imprensa queria entrevistas, reportagens, documentários. Mas ali dentro, a rotina era outra: acolher, ensinar, cuidar. A verdadeira transformal
no acontecia diante das câmeras. Um dia, enquanto revisava documentos, Fernando encontrou Rosa parada diante das fotos de Mariana e da ave dela penduradas lado a lado na entrada. Às vezes penso que elas duas se encontraram ele em cima e combinaram de juntar a gente. Rosa sorriu emocionada. Acho que sim. Suas almas falam a mesma língua. Fernando percebeu naquele instante que Nu era mais apenas gratido que sentia. Era algo maior, mais profundo. Um sentimento que crescia sem pressa firme como raiz de árvore. Mas ele guardou para si. Ainda não era o momento. Naquela noite, enquanto iam embora do centro, Sofia encostou a cábia no ombro de Rosa. Quando eu crescer, quero ser igual você. Quero salvar vidas do jeito que você salvou a minha. Rosa beijou o topo da cabeça da menina. Vox já salva minha flor. Todo dia com seu jeito de ver o mundo. Fernando, dirigindo, ouviu aquilo com o coral cheio. A menina que quase perdeu a vida agora era vida pura. A mulher que chegou como Babi agora era o coral daquela família. E ele tinha finalmente encontrado um propósito, um rumo, um lar. A estria ainda não tinha terminado. Mas naquele momento Fernando teve certeza absoluta de uma coisa. A dor tinha ficado para trás. E o futuro finalmente começava a brilhar. Naquela madrugada silenciosa, quando Sofia adormeceu com a cabeça no colo de Rosa, Fernando percebeu que algo dentro dele finalmente tinha encontrado descanso. Mas o destino ainda guardava novas reviravoltas no de dor e sim de crescimento. Depois do aniversário de 10 anos de Sofia, a rotina do Centro Mariana virou uma dana bonita entre desafios e conquistas. Cada unidade inaugurada parecia acender uma luz nova na vida de algum. Era como se a verdade que Mariana deixou escondida naquela caixinha tivesse se transformado em sementes espalhadas pelo Brasil inteiro. E enquanto o projeto crescia, algo mais crescia também o vínculo entre Fernando Rosa e Sofia. Numa tarde de esbado, Fernando esperava por Sofia na sala da aula quando viu a menina sair abraada a uma colega. Pai, a escola pediu para eu contar minha estria no Seminrio sobre Superal. Ele sorriu orgulhoso demais para esconder. E você quer falar mesmo sobre isso? Quero. Porque outras crianças também têm medo. E medo passa quando a gente fala. Ao lado, Rosa ouviu e sentiu um arrepio doce. Sofia não era forte, ela era luz. Uma luz que estava se espalhando. Mas nem tudo era simples. À medida que o Centro Mariana crescia, o nome de Fernando voltava a aparecer na imprensa algumas vezes com elogios, outras com críticas de quem não entendia a dimensão do projeto. E em algumas noites, quando a pressa apertava, Fernando ficava em silêncio sentado na cozinha, encarando uma xícara de café frio. Foi numa dessas noites que Rosa chegou de mansinho. Quer conversar? Ele suspirou cansado. Às vezes penso que não vou dar conta. Não quero decepcionar Mariana nem Vox duas. Rosa se sentou ao lado dele com aquela calma que parecia cura. Ninguém espera perfeito do Senhor. A Sofia quer amor. Eu quero verdade. E a memória da Mariana essa jota de honrada. O resto caminhada. Fernando fechou os olhos. Aquilo era tudo o que ele precisava ouvir. Dias depois veio outra surpresa. O governo local convidou Fernando e Rosa para apresentarem o projeto numa conferência sobre impacto social. Era grande, maior do que podiam imaginar. Sofia vibrou. Rosa Voc vai falar. Voca a alma do centro. Rosa riu sem graça. Eu não sou boa com microfone, minha flor, mas boa com corais. E isso o que importa. Fernando observou as duas e sentiu o peito encher. Aquele pequeno trio formado pelo acaso tinha se transformado em algo poderoso. Na noite anterior, com Ferncia, enquanto revisavam anotais, Fernando segurou a mão de Rosa pela primeira vez, sem pensar, apenas sentindo. Ela ficou surpresa, mas não afastou. Obrigado por tudo, Rosa. Por salvar minha filha. Por salvar a mim. A gente se salvou junto, seu Fernando. Do corredor, Sofia observava a cena, sorrindo baixinho.
Para ela, aquilo J era BVUH muito tempo. E ali naquele momento simples, naquela casa, que um dia conheceu o medo, nascia silenciosamente uma nova fase. Não era mais S sobre sobreviver, nem C sobre justia. Era sobre recomeçar juntos. O trio que um dia enfrentou veneno-morte e Traio, agora, caminhava em direção a um futuro cheio de luz. E por mais que o caminho fosse longo, Sofia sabia a verdade, que ninguém dizia em voz alta. Eles J eram uma família. Agora faltava o mundo perceber. Naquela manhã de domingo, quando o sol entrou pelas janelas da Manso, iluminando a sala inteira, Fernando percebeu que o destino estava prestes a dar mais um passo, talvez o mais importante desde que tudo começou. A conferência havia sido um sucesso. Rosa, mesmo nervosa, falou com a alma. Suas palavras tocaram em presrios, autoridades, professores, gente de todos os cantos do Paz. Quando terminou, o auditrio inteiro ficou de pé. Sofia chorou de orgulho. Fernando também, mas em silêncio, como quem guarda um tesouro dentro do peito. Nos dias seguintes, a repercussão explodiu. O Centro Mariana recebeu convites para parcerias duais e entrevistas, e pela primeira vez Fernando não sentiu medo do crescimento. Sentiu própsito, mas algo ainda precisava acontecer. Numa noite tranquila, eles estavam sentados na varanda depois do jantar. Sofia desenhava. Rosa cuidava de algumas ervas num vasinho. E Fernando, observando as duas, tinha a sensação de que o mundo finalmente fazia sentido. Ele respirou fundo. O momento tinha chegado. Rosa, posso te dizer uma coisa? Ela ergueu o rosto surpresa pela seriedade no tom dele. Claro. Fernando se aproximou devagar como quem carrega uma verdade há muito tempo guardada. Vok entrou na minha vida num momento em que tudo estava caindo. Salvou minha filha, salvou a memória da minha esposa e me salvou de um vazio que eu fingia não ver. Rosa ficou em véu, o coral acelerado. Seu Fernando, ele sorriu um sorriso suave sem pressa. Eu não quero que você sejas minha cia. Nem a mulher que salvou a Sofia. Quero que Vok fique como parte da nossa família. No porquê precisa, mas porque nós precisamos de você. Rosa abaixou os olhos com lágrimas quentes escorrendo. Eu nunca imaginei que ocuparia esse espal. Vok não ocupou Rosa. Vok construiu. Foi ento que Sofia correu até ele sem nem perceber o clima. Rosa pai, eu fiz um desenho da gente TRS. No papel, ela havia desenhado os TRS de mãos dadas com um grande coral envolvendo a família inteira. Em cima escreveu Nosso Lar. Rosa não conseguiu conter o choro. Fernando puxou as duas para um abrau apertado, o tipo de abrau que fecha feridas antigas e abre portas novas. Naquela noite a casa parecia respirar diferente. Mais leve, mais viva. A dor de antes não existia mais. O medo tinha ficado no passado. E o futuro agora era uma estrada aberta feita de amor-cura e escolhas conscientes. Fernando percebeu ao ver as duas adormecidas no sofá que a vida tinha lhe dado uma segunda chance. Não apenas para ser pai, não apenas para ser justo, mas para amar de novo. E ele decidiu ali mesmo em silêncio. Nunca mais deixaria o medo roubar o que a verdade e o amor tinham construído. A hístria deles não terminava ali. Pelo contrário, estava apenas comeando. Naquela noite, enquanto a chuva caía fina sobre São Paulo, Fernando entendeu que a vida vezes se espera coragem para dar o próximo passo. Depois da conversa na varanda, algo mudou entre eles, no de forma brusca, mas suave, quase silenciosa. Rosa parecia mais vontade na casa. Sofia grudava ainda mais nela, como se Jotuto soubesse que ali existia um amor que ninguém precisava explicar. E Fernando se sentia leve pela primeira vez em anos. Mas o resumo N11 trazia um novo desafio. O amor deles teria que enfrentar a pria, insegurando as cicatrizes antigas e o medo de recomeçar. Numa manhã de segunda-feira, Rosa preparava o café, enquanto Sofia, animada, organizava sua mochila da escola. Fernando desceu as escadas devagar, observando aquela cena com o peito quente, como se estivesse olhando para o lar que sempre desejou, mas nunca soube construir. Rosa, posso falar com você depois que eu deixar a Sofia na escola? O olhar dela tremeu. Ela sabia. Ele sabia que ela sabia. Mais tarde, sentados no jardim do Centro Mariana, Fernando respirou fundo. Rosa, eu tenho medo.
Ela franziu a testa. Medo de quê? De amar de novo e perder de novo. Rosa ficou em silêncio. No por de vida, mas por respeito. Depois tocou a mão dele com cuidado. Seu Fernando, o amor não impede a dor. Mas ele cura, ele sustenta, ele transforma. O Sr. J.R. enfrentou o pior. Agora merece viver o melhor. Fernando sentiu os olhos arderem. Era isso, era ela. Mas Rosa também tinha seus medos. Naquela noite, enquanto arrumava os potes de ervas na cozinha, ela confessou: às vezes eu penso que nunca vou estar à altura da Mariana. Fernando se aproximou firme. Ninguém precisa substituir ninguém. A Mariana deixou luz. Vox trouxe outra. A Sofia ama Vox duas. E o senhor? Ele sorriu pela primeira vez, sem hesitar. Eu amo Vox Rosa. Ela levou a boca tentando conter o choro. E Ento, pela primeira vez, se permitiu sentir o que guardava aqui tanto tempo. Eu também amo o senhor. Sofia, que vinha chegando com um desenho novo nas mãos, parou na porta e abriu um sorriso tão grande que iluminou o ambiente inteiro. Eu sabia. Os Terrés riram juntos, abraçados, como se o mundo fosse pequeno demais para aquele amor. A partir daquele dia, tudo mudou. No de forma explosiva, mas natural, como flores que se abrem depois da tempestade. Rosa não era mais apenas a Bab. Fernando não era mais apenas o chefe. E Sofia? Sofia finalmente tinha de volta aquilo que o veneno, o medo e a perda quase roubaram dela. Uma família inteira segura e cheia de amor. E assim comeava a etapa mais bonita da estria deles, no de sobrevivência, mas de reconstruo únio e um amor que nasceu do impossível. Naquela noite, quando Sofia dormiu abraada ao desenho de nossa família, Fernando e Rosa entenderam que o amor deles não era um acontecimento, era um caminho. Mas o resumo N12 trazia uma nova etapa, como transformar esse amor em vida real, com responsabilidades, conversas difíceis, e um futuro que não dependia mais do passado, e sim de escolhas. Os dias seguintes foram serenos, mas diferentes. Rosa acordava sorrindo. Fernando chegava do trabalho e ia direto para a cozinha, onde ela preparava chá, enquanto Sofia fazia dever de casa na mesa. Parecia uma pequena rotina, mas para os TRS era um novo jeito de existir. Um jeito leve. Porém, mesmo com essa leveza, havia conversas que precisavam acontecer. Numa mãe de esbado Rosa estava regando as plantas do jardim quando Fernando se aproximou devagar. Rosa, Eu queria perguntar, Voc, aceitaria morar aqui com a gente, no como empregada, como parte da família? Ela congelou. O coral acelerou. O medo também. Seu Fernando e o que as pessoas vão pensar, da diferença entre nossas vidas, da Mariana, da Sofia. Ele segurou as mãos dela quentes, trêmulas, sinceras. Rosa, a vida J foi dura demais com a gente. Eu não quero mais viver para agradar ninguém. Quero viver com Vox. As lágrimas vieram antes da resposta. E o Abral foi a confirmar o que ele precisava. Mas quem selou a deciso foi Sofia. Quando Rosa contou para ela com cuidado, com medo de machucá-la, a menina apenas sorriu como quem J sabia do final da histria. Rosa, a minha, me escolheu Voc antes mesmo da gente saber. Ela deixou um segredo para salvar a gente. E Voc encontrou tudo. Agora Vossi que cuida da gente. Então claro que eu quero Voc morando aqui. Rosa desabou em choro. Fernando também era oficial. Uma nova família tinha sido formada no por sangue, mas por coragem. A mudança foi simples, quase símblica. Um armário esvaziado, uma gaveta para as ervas, um espal na estante para a foto da ave de Rosa, ao lado da de Mariana, como sempre sonharam. Naquela noite os TRS jantaram juntos como sempre faziam, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de pertencimento profundo. Sofia contou hístrias da escola. Rosa explicou receitas novas da horta. Fernando olhava para as duas como quem finalmente tinha encontrado seu porto seguro. E quando a menina subiu para dormir, Rosa encostou a queibia no ombro dele. Tem certeza que este pronto para tudo isso? Fernando beijou sua testa. Eu esperei a vida inteira por isso.
Ali naquela sala iluminada por uma luz suave, Fernando percebeu. Eles não estavam mais apenas reconstruindo vidas. Estavam construindo um lar. E pela primeira vez desde a morte de Mariana, ele sentiu que Nu estava recomeando de novo. Estava recomeando do jeito certo. Com verdade. Com amor. Com Rosa. E com Sofia sempre. Sofia no centro de tudo. Naquela manhidico limpo, quando Rosa colocou sua mala pequena no canto do quarto requiem e arrumado, Fernando percebeu que aquele Nu era esse, mais um dia era o ensaio oficial da nova vida que eles escolheram construir juntos. Mas o resumo N13 trazia um novo desafio, como transformar esse novo lar numa família de verdade, enfrentando inseguranas cicatrizes antigas e o peso do passado que ainda insistia em bater porta. A primeira semana morando juntos foi como aprender uma coreografia nova. Sofia acordava mais cedo para tomar café ao lado de Rosa. Fernando chegava do trabalho e sempre encontrava as duas cozinhando, rindo, trocando estrias. E a casa finalmente parecia respirar álveo. Mas havia uma sombra silenciosa à lembrana de Mariana. Uma noite, enquanto arrumavam a sala, Fernando percebeu Rosa parada diante da foto da esposa falecida. O olhar dela, Nu, era de cime, nem de tristeza, era de respeito. Mas ele sentiu que precisava falar. Rosa, eu quero que você saiba que amar Vok não diminui o que eu senti por ela. Ela mordeu o elbio, emocionada. Eu sei, mas às vezes eu fico com medo de ocupar um espaço que nunca foi meu. Esse espaço existe porque você ajudou a construir. No porquê tomou de algum. Rosa sorriu frágil, e Fernando a abraçou com delicadeza, como se dissesse ao coral dela que ali era lugar seguro. A segunda sombra veio de fora. Um dia, enquanto estavam no Centro Mariana, uma ex-funcionária da empresa se aproximou de Rosa com arrogância. Entuvoque agora o quê? A nova esposa dele, Rosa, congelou. Fernando ouviu a frase e se aproximou na hora. Ela, minha companheira, minha parceira, e merece respeito. A mulher saiu sem graça, mas a ferida ficou. Naquela noite, Rosa chorou baixinho na cozinha. Eu vim de pouco, Fernando, às vezes acho que as pessoas nunca vão me ver como parte da sua vida de verdade. Ele segurou seu rosto com cuidado. Rosa, você não veio de pouco. Você veio de fora. Veio de sabedoria. Veio de amor. Quem não enxergar isso, não merece espau aqui. Ela finalmente acreditou. A terceira sombra veio de Sofia. Um dia, a menina apareceu cabisbaixa, segurando sua agenda escolar. Alguns colegas disseram que eu estou trocando de mim. Isso feio. O mundo de Fernando parou. Rosa se ajoelhou diante da menina. Meu amor, ninguém troca-me. Sua-me este aqui. Ela tocou o peito de Sofia. E eu estou aqui para te amar do jeito que você me permitir. Sofia se jogou no colo dela, chorando baixinho. Eu não quero perder ninguém. E não vai. Fernando disse, abraando as duas. Ali naquele abrau, uma verdade se selou, a família deles não nasceu de sangue, nasceu de escolhas de coragem e de amor. Naquela noite, enquanto as duas dormiam no sofá, Fernando cobriu ambas com o mesmo cobertor e sentiu algo que nunca havia sentido assim: paz. Lau. Pertencimento. A casa que antes conheceu veneno e medo, agora era cheia de vida, risos, baguna e esperança. E Fernando entendeu com o coral calmo pela primeira vez em anos. A família que a vida tirou dele, um dia, estava sendo devolvida do jeito mais inesperado e mais bonito possível. Naquela noite silenciosa, quando Sofia adormeceu com a cabeça no colo de Rosa, Fernando percebeu que o lar que ele sempre buscou finalmente existia.
Mas o resumo N14 trazia um novo passo nessa jornada transformar aquela Unio em algo estvel forte e preparado para o futuro. Os dias passaram com uma delicadeza nova. A casa tinha cheiro de café fresco, risadas têmidas e passos leves pelos corredores. Sofia acordava sorrindo, estudava animada e cada vez mais se apoiava em Rosa como quem encontrou outra raiz para segurar a vida. Mas a vida, como sempre, ainda testava a fora daquela nova família. Uma tarde, durante uma reunião no Centro Mariana, Fernando recebeu uma proposta de expanso nacional, algo grande, quase assustador. Ele ficou dividido. Aceitar significaria menos tempo em casa, menos tempo com Sofia e Rosa, mas também significaria multiplicar o impacto do projeto criado com tanto amor. Quando contou para Rosa, ela segurou sua mão com calma. Se para ajudar mais gente, a gente de um jeito. Eu seguro a casa, seguro a Sofia e seguro você também. Aquela frase atingiu Fernando como um abrau no peito. Ao mesmo tempo, Sofia, agora mais madura, observava tudo. Uma noite ela se sentou entre os dois e disse: se o nosso amor salvou tanta gente até agora, então ele aguenta qualquer mudana. Eles se olharam. Ela tinha razão. A menina que um dia quase perdeu a vida era agora quem ensinava sobre coragem. Fernando decidiu aceitar a proposta, mas no sozinho. Chamou Rosa oficialmente como co-diretora do projeto. Ela, emocionada, aceitou com o coral tremendo, mas firme. Era o passo que faltava. Eles não eram mais terreiras pessoas vivendo juntas. Eram uma família caminhando para o mesmo futuro. Às vezes, os maiores presentes surgem dos acontecimentos mais sombrios. A dor que quase destre também pode ser a fora que reconstrói. No sobre esquecer o passado, sobre transformar o que aconteceu em combustível para escrever uma estria mais bonita. E principalmente família, no S de sangue, de escolha, de cuidado e de coragem. Evoque o que faria no lugar da Rosa ou do Fernando, ou da pequena Sofia. Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para mais estrias que tocam o coral.